Olá, Fonte do Poder 360 diz que 52 pessoas foram mortas nos últimos anos em escolas. No quadro de hoje, o retrato da infância no país da impunidade, falaremos sobre isso. Do massacre em Santa Catarina, nós já sabemos que aconteceu em 2021, em Janaúba, Minas Gerais, sendo alvo creches protagonizadas por alunos. Como em São Paulo, uma professora foi atacada brutalmente. Em Blumenau, agora em abril, sem falar nos ataques a machadinhas que ocorreram em 2019 e 2 ataques em abril deste ano com 4 crianças mortas. Foram 7 o total de ataques este ano. Estamos aqui para lembrar fatos que nunca deveriam ter sido esquecidos. O massacre da escola Tasso da Silveira aqui no Rio de Janeiro, crianças mortas, ferida, uma campeã paraplégica. Trouxemos a mãe que montou uma ONG, ela perdeu sua filha brutalmente. Luísa Paula, de 14 anos, se despediu da mãe naquela manhã de 7 de abril e nunca imaginou que não voltaria jamais para casa. Queremos saber das autoridades o que vão fazer para corrigir esse tipo de violência, esses ataques a crianças nas escolas. E nossas convidadas de hoje é a Adriana Silveira da ONG Anjos de Realengo, a doutora Glória Jean, advogada militar, e a jornalista e professora Renata. Esse acontecimento deixou o país inteiro em choque. Não se falava em outra coisa. Nem na TV, nos jornais. Era um assunto que todos falavam, que todos estavam completamente assustados. Né? Mas essa realidade tão cruel, no dia 7 de abril, foi na minha porta. Sabe? Foi aqui que a violência bateu com muita força. O futuro de uma nação. E quando a gente fala de um futuro de uma nação, a gente fala de uma escola, a gente fala de crianças, a gente fala de adolescente, né? É dali que vai sair o médico, é dali que vai sair o engenheiro, é dali que talvez vai sair uma autoridade, que serão responsáveis, né, pelo progresso da nossa nação. E quando a gente perde vidas, né, dentro de uma escola, é a gente voltar para trás. Aonde a gente está errando, aonde a gente está falhando, o que está acontecendo. Eu não posso deixar que a morte da minha filha seja em vão. Eu preciso que, em nome dela, outras crianças tenham o direito de entrar dentro de uma escola e possam sair com vidas. O acontecido chocou o país, né? Virou notícias em todas as páginas de jornais, né? Em todas as redes de TV, tanto nacional quanto internacional. Era o reflexo da impunidade desmedida com a segurança das nossas crianças dentro de nossas escolas. Desde então, tínhamos conhecimento de fatos semelhantes atingindo as escolas nos Estados Unidos, países da Europa, onde o acesso às armas de fogo inicia-se cedo demais. Até então era uma realidade muito distante, que atravessou as fronteiras do nosso país. Meu nome é Glória e eu venho fazer esse vídeo a pedido da Lilian Sá, que é uma amiga muito querida e que sempre esteve envolvida com a defesa das nossas crianças. Ela pede que eu fale um pouco sobre esses massacres que têm ocorrido nas nossas escolas. E talvez eu frustre um pouco a Lilian e as pessoas que estão me assistindo, porque eu não acredito que seja de políticas públicas que a gente esteja precisando. Eu acho que a gente está precisando de um grande debate envolvendo toda a sociedade, especialmente as famílias, porque no meu entendimento, eu acho que as famílias têm deixado o Estado a dominar esse tema e decidir sobre a formação de nossas crianças. É preciso restabelecer que a escola de horário integral, ela não é uma coisa recente da sociedade moderna.
A minha mãe já estudou em internato e era muito comum, especialmente nas décadas anteriores a 40, 50, que as pessoas mandassem seus filhos para estudar fora. Mas isso nunca foi desculpa para que o Estado substituísse a formação moral, intelectual, ética e religiosa das nossas crianças. E a partir da década de 80, muito especialmente, na década de a segunda metade da década de 80, a gente começou a ver esse tipo de dificuldade das famílias em adotar métodos de formação das nossas crianças. Nós fomos passando isso para o Estado. E o que isso resultou? O que eu vejo hoje é que hoje nós temos um índice muito grande de crianças e jovens que apresentam problemas de relacionamento, problemas psicológicos ou psiquiátricos. A depressão, por exemplo, a anorexia, a hiperatividade, né? Ela sempre existiu na nossa sociedade. O problema é que hoje a incidência é muito grande. Hoje a quantidade de jovens com problemas de depressão, suicídio, gente, entre os nossos jovens. O que leva uma criança, um adolescente a achar que a sentir a sua vida tão ruim a ponto de não ver uma luz no fim do túnel, tá? E o suicídio é isso, é quando a pessoa perdeu toda a expectativa de uma coisa melhor, de uma saída para o seu problema. Então, na minha opinião, eu acho que nós precisamos parar um pouco e refletir o que nós vamos fazer com nossas crianças. Mandar para as escolas, eu não estou fazendo, não é uma política contra a escola, pelo amor de Deus, é claro que não, mas é uma política onde a família permaneça com o controle da definição, da transferência de valores éticos, morais e religiosos para as nossas crianças. Esses valores são da família e não do Estado. O Estado trata a criança como um número, porque o Estado não tem condições de substituir a família. Então, o que nós precisamos discutir é que até onde vai o papel do Estado e qual é o real papel da família, né? Então, vamos sem nenhuma crítica, sem nenhum preconceito, mas vamos tentar resgatar os valores da nossa cultura, da nossa família, com as nossas crianças. Inclusive o Estado, a sociedade, mas a família, e discutir esse tema, tá bom? Gente, fiquem com Deus, que o menino Jesus, que nasceu numa família, saiba nos conduzir a essa solução que atenda as nossas crianças e a nossa sociedade. Um beijo grande no coração da Lília e de todos vocês. Fiquem com Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo que tem incomodado muito e nos confrontado a vários desafios que precisamos ter na nossa vida, na nossa família, na educação, na política. O cuidado com as nossas crianças está sendo negligenciado. Por quê, né? Porque a família, a base familiar, ela está desestruturando-se cada dia mais. E como você dá um suporte emocional para uma criança se ela não tem uma base familiar forte, solidificada, uma base familiar que lhe dê bons exemplos? O agressor de hoje foi o agredido de ontem. Eu não estou tentando aqui de alguma maneira inocentar, né, pessoas que eu considero psicopatas, que foram em escolas, cometeram atentados, mataram crianças, né, espalharam terror, morte e violência. Mas a gente precisa ver do ponto de vista educacional de que as estruturas familiares,
elas estão desmoronando. Por quê, né? Porque a própria política e a sociedade está fazendo com que as crianças cresçam antes do tempo, né? E também toda essa questão daquilo que os pais podem alertar os filhos, né? Eu acho que está tendo uma liberalidade muito grande, não que eu seja a favor de repreensão de filhos, mas é importante que você dê ao seu filho o conhecimento e a disciplina do que é bom e do que é ruim. Se o seu filho não sabe discernir se é tudo normal, se é tudo natural, ele perde o senso de valor dele das coisas. A gente precisa entender, né? Muitas maneiras que a gente foi criada eram boas, às vezes eram severas demais, mas nos ensinaram, né, a caminhar pela vida. Eu parto de um ponto de vista aí psicológico, né, de que essas pessoas que cometeram esses atos são pessoas que precisam de ajuda psicológica, mas sobretudo também eu parto do princípio de que é preciso modificar estruturas, né? É preciso dar mais atenção às nossas crianças. Nossas crianças estão jogadas, né? Sendo criadas assim por pais totalmente desestruturados, por uma sociedade desestruturada, né? Onde é tudo, virou tudo natural, tudo é liberado. Não é assim, né? Não estou querendo ser preconceituosa, nem homofóbica, nem intolerante de qualquer tipo de espécie, mas eu acho que criança é criança, criança tem que ser tratada como criança e ao mesmo tempo também tem que ter diálogo com a criança precisa saber o mundo que ela está pisando, né? As crianças não têm maldade, gente, as crianças não têm malícia. As crianças são ingênuas e puras. E em relação a todos esses atentados que têm ocorrido, né, eu lamento porque não há segurança nem dentro das escolas. As pessoas que são contratadas para trabalhar numa escola, elas não têm que ter apenas um diploma de educação, de pedagogia. Elas precisam estar preparadas psicologicamente, emocionalmente para atender aquela criança. E também a questão da segurança em si, da segurança que onde a gente menos espera, né? As pessoas estão atacando, as pessoas estão transtornadas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, né? Porque a base ela é espiritual, acima de todas as coisas, né? Então, gente, se a gente não resgatar os nossos valores, né? O valor do amor, da fé, esses valores que a gente precisa passar para as crianças desde pequenininhas, né, para que elas possam, de fato, começar a entender o mundo de uma maneira que elas precisam se defender também, né, e se defender com conhecimento, um conhecimento daquilo que é valoroso, daquilo que é correto, sabendo respeitar as diferenças, sim, mas sabendo ser criança e entender, né, a dependência que ela tem dos seus pais, da sua escola, da sua educação. Crianças são vítimas de pessoas que estão transtornadas, como eu disse, emocionalmente, espiritualmente. E qual a saída disso, né? A saída para mim envolve tudo, envolve a segurança nas escolas, né? Os governos terem essa atitude de cuidar, falta esse cuidar, o cuidar com a criança, né? Cuidar com o aluno. Então, enquanto o poder público não tiver esse cuidar, esse olhar atento, né? E parar de querer jogar muitas teorias, muitas coisas na cabecinha simples das crianças, né? Cuidem delas, cuidem da segurança delas. Pais, cuidem da educação dos seus filhos, dê bons exemplos, deem amor, deem compreensão, mas deem o conhecimento também. Professores também estejam preparados, não apenas com diploma de pedagogia, psicologia, da educação, mas com as suas vidas também, né?
Vocês precisam estar bem com as suas emoções para poder lidar com as crianças. E tenham fé, eu acho que acima de tudo a fé é a base de todas as coisas. E a fé é que vai nos dar a saída, esse final do túnel, né? Atitudes concretas, positivas, fé, um conjunto de ações educacionais, políticas, sociais, de segurança. Eu acho que é fundamental para a gente passar esse momento turbulento que a gente está vivendo. É isso aí, gente. Obrigada pela audiência, agradeço a vocês. Curta, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Vamos trabalhar contra a impunidade, a negligência que vivem nossas crianças nesse país e que a sociedade civil organizada cobre das autoridades uma posição para que essas coisas não aconteçam mais nas escolas, que as nossas crianças nas escolas possam estar protegidas, né? E eu agradeço a doutora Glória Jean, que é advogada dos militares, agradeço a Renata Hidalgo, jornalista, que se propôs a vir aqui dar o seu depoimento, e a nossa convidada especial, a Adriana Silveira, que mesmo perdendo sua filha numa tragédia tão horrível como esta da escola Tasso da Silveira, veio aqui dar o seu depoimento para ajudar outras mães. E parabéns pela ONG Anjos de Realengo. Que Deus abençoe e até o próximo capítulo. Vamos trabalhar para que o Brasil seja o Brasil das crianças. Elas merecem.